And so, welcome to the next section of the Luso American Education Foundation Conference. We're going to have our guests join us e vamos passar de inglês para português agora. Portanto, a nossa conferência é sempre bilingue e desta vez vamos passar agora para a língua portuguesa. Acho que em breve teremos já em ligação o Dr. José Andrade, que é, portanto, o atual diretor regional das comunidades do arquipélago dos Açores, do governo dos Açores. Está connosco diretamente, acho que é desde a Ilha de Santa Maria, talvez ainda, não sei, mas será da mesma ilha do António Monteiro. Estão a ver, portanto, que, aliás, as nossas presenças do Dr. José Andrade aqui neste congresso já datam, portanto, desde 2020 e normalmente são sempre de uma ilha diferente ou de uma parte do mundo diferente, porque aliás, em 20 e 21 era difícil viajar, mas a partir de 22 um bocadinho mais suave, digamos assim. Portanto, queria agradecer a presença do Dr. José Andrade, em meu nome, em nome do José Luís da Silva, que conhece, professor, portanto, emérito de San Jose High School e que conheceu quando aqui esteve na Califórnia. Portanto, José Luís, que tem sido uma pedra basilar, digamos assim, particularmente nos últimos 25 a 30 anos da Luso American Education Foundation, e que foi bolseiro da Luso American Education Foundation enquanto estudante. Dr. José Andrade, meu caro amigo, bem-vindo e muito obrigado por esta apresentação. Muito obrigado, Will. Um bom dia aí para a Califórnia, boa tarde ainda aqui para os Açores. De facto, é um gosto estar aqui, agradeço muito o vosso convite. E pelo quarto ano consecutivo tenho, de facto, a honra de participar, embora virtualmente, nesta importante conferência da Luso America Education Foundation, em boa hora, organizada pelo imparável diretor do Portuguese Behind Borders Institute da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, Dr. Diniz Borges. Na sua pessoa, cumprimento e felicito os dirigentes da Luso America Education Foundation, que tão relevantes serviços têm vindo a prestar ao longo de 60 anos, e todos os importantes oradores desta sua 48ª Conferência Anual, pelas interessantes comunicações aqui partilhadas nos últimos dias. Em 2021, concentrei a minha intervenção na missão específica da própria Luso America Education Foundation. Em 2022, alarguei a minha preocupação à importância da educação em geral para as comunidades luso-descendentes da América do Norte. Em 2023, apresentei uma comunicação pedagógica sobre a autonomia dos Açores, especialmente dedicada às novas gerações da diáspora açoriana, e agora, para 2024, propõem-me um tema que é tão pertinente quanto abrangente, que abordarei de forma necessariamente breve. Raízes e rotas, açorianos no mundo e o mundo nos Açores. Mas vamos por partes com duas palavras prévias. Primeiro, as raízes. As nossas raízes são as nossas ilhas. Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo. 9 ilhas de bruma que navegam no Atlântico Norte, a meio caminho entre o velho continente e o novo mundo. Estamos aqui há quase 600 anos, desde 1427, contra ventos e marés, criando raízes que nos identificam e que nos distinguem. Assim construímos a nossa açorianidade. Depois, as rotas. As nossas rotas são a nossa diáspora. Há mais de 400 anos que saímos daqui, sem nunca deixar estas ilhas, levando estas ilhas connosco, criando outras ilhas iguais às nossas no outro lado da América. Primeiro fomos para o Brasil,
de norte a sul. No século XVII, para o Maranhão e Pará. No século XVIII, para Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No século XIX, para o Rio de Janeiro. No século XX, para São Paulo e Bahia. Também fomos para o Uruguai, no século XVIII. Também chegamos ao Havaí, no século XIX. Há 200 anos que estamos nos Estados Unidos da América, de costa a costa, desde a Nova Inglaterra, na costa do Atlântico, até à Califórnia, na costa do Pacífico. Há 175 anos que estamos na Bermuda, e ali já somos quase um quarto da sua população total. Há 70 anos que estamos no Canadá, também aí do Atlântico ao Pacífico, desde o Ontário e Quebec até British Columbia e Alberta. Estas são as nossas rotas. As rotas da nossa imigração e, afinal, as rotas do nosso coração. Pelo caminho, emigramos também para o Alentejo, para Angola, para a Argentina, para Curaçao, para a República Dominicana. O nosso pequeno arquipélago projetou-se e afirmou-se à escala global. E isso leva-nos à primeira parte do tema proposto: açorianos no mundo. Somos menos de 250 mil açorianos nas nossas ilhas, mas somos milhões de açor-descendentes na nossa diáspora. Só no Brasil meridional, por estimativa dos próprios genealogistas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, teremos porventura à volta de 4 milhões de descendentes dos casais açorianos que foram povoar o território brasileiro para a coroa portuguesa há quase 300 anos. E na América do Norte, como costumo dizer, aí Portugal escreve-se com a palavra Açores. A nossa presença nos Estados Unidos, com caráter sistemático, remonta a meados do século XIX. Os açorianos cruzavam o Atlântico em busca de melhores condições de vida e ocupavam-se inicialmente em atividades relacionadas com a pesca, a pecuária, a indústria têxtil. A nossa imigração intensifica-se nas décadas de 60 e 70 do século XX e afirma-se nas duas costas do continente americano. Segundo os censos norte-americanos do ano 2000, com as estimativas subsequentes, residem oficialmente nos Estados Unidos cerca de 1,3 milhões de portugueses e lusodescendentes. Destes, 160 mil ainda nasceram em Portugal, enquanto 1.100.000 já nasceram nos Estados Unidos. A Califórnia, como se sabe, é o estado com maior presença portuguesa, totalizando, oficialmente, mais de 330 mil imigrantes, maioritariamente provenientes do arquipélago dos Açores e, especialmente, das 5 ilhas do Grupo Central, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, mas também das 2 ilhas do Grupo Ocidental, Flores e Corvo. No estado de Massachusetts, a população portuguesa oficialmente registada é de 280 mil imigrantes, também maioritariamente originários dos Açores, mas aqui especialmente provenientes das 2 ilhas do Grupo Oriental, São Miguel e Santa Maria. Também na Nova Inglaterra, o mais pequeno dos estados norte-americanos, Rhode Island, registra uma presença portuguesa proporcionalmente significativa, com cerca de 90 mil imigrantes registados, neste caso maioritariamente da ilha de São Miguel. Portanto, só nestes 3 estados estamos a falar de um número potencial de imigrantes açorianos e açores-descendentes, naturalmente, que é 3 vezes superior à atual população dos Açores. A força da pequena região açoriana na grande nação americana está patente de costa a costa. Prova disso é que
por exemplo, na costa do Pacífico, o mais populoso estado norte-americano, a Califórnia, com 40 milhões de habitantes, proclamou-se em 2002 como Estado-irmão da região autónoma dos Açores. Os Açores já eram, desde 1790, o primeiro território da Europa a ter uma representação consular norte-americana. Mas a erupção vulcânica dos Capelinhos, em 1957, constituiu a primeira e a única vez na longa história das relações bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos que o Congresso de Washington aprovou legislação excepcional expressamente para acolher a imigração açoriana. Milhares de sinistrados faialenses receberam assim o devido conforto nesse outro lado do Atlântico, abrindo caminho à imigração massiva de tantos açorianos de todas as ilhas. Entre 1959 e 1980, cerca de 100 mil açorianos deram entrada nos Estados Unidos. A imigração açoriana para a América do Norte começara no final do século XVIII, exatamente com os homens do Faial e do Pico, a bordo das baleeiras americanas, que faziam escala no Porto da Horta. Mas o vulcão dos Capelinhos, com o Azorean Refugee Act, veio fazer toda a diferença. Aos Estados Unidos, acrescentamos, finalmente, o Canadá. Até final do século XX, emigraram para a grande nação canadiana quase 500.000 de portugueses, sendo aproximadamente 65% originários dos Açores. Segundo os censos canadianos de 2021, 1,2% da população do Canadá corresponde a 450 mil portugueses. Estão 300 mil na província do Ontário, 65 mil no Quebec, 40 mil na Colômbia Britânica, 20 mil em Alberta, 13 mil em Manitoba. Os açorianos no mundo afirmam-se, portanto, especialmente na América. Mas se sempre fomos um cais de partida, agora também somos um porto de abrigo. E assim chegamos à segunda e última parte do tema proposto, o mundo nos Açores. Nos últimos anos, há um número sempre crescente de cidadãos estrangeiros que escolhem os Açores para desenvolverem conosco o seu projeto de vida. Estão em todas as 9 ilhas, em todos os 19 concelhos, em muitas das 155 freguesias, desde logo com 3 vantagens estratégicas. O saldo migratório ajuda a compensar o saldo natural, contrariando assim a tendência preocupante da chamada erosão demográfica. Os imigrantes vêm colmatar necessidades locais de mão de obra e, portanto, fortalecer a capacidade de resposta da nossa economia, designadamente na restauração e hotelaria, na construção civil ou na agropecuária. E, além disso, esses novos açorianos de proveniência estrangeira ajudam a fazer dos Açores uma sociedade moderna, cosmopolita, intercultural e tolerante, respeitadora das diferenças. Acaba de ser divulgado o relatório anual da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, relativo ao ano de 2023, com os dados mais recentes da imigração em Portugal. No que respeita aos Açores, residem agora, oficialmente nas 9 ilhas, 6.273 cidadãos estrangeiros provenientes de 98 países diferentes. Representa um aumento de 20% relativamente a 2022. São 3.145 homens e 3.128 mulheres. A sua distribuição geográfica é, naturalmente, diferenciada. Ponta Delgada é o concelho com o maior número de estrangeiros,
2037. Seguem-se a Horta com 934, Angra do Heroísmo com 593, Ribeira Grande com 387, Madalena do Pico com 332, Praia da Vitória com 314, Vila do Porto com 241, Lagoa com 227, Lajes do Pico com 209, São Roque do Pico com 183, Vila Franca do Campo com 138, Velas de São Jorge com 136, Lajes das Flores com 134, Povoação com 110, Nordeste com 95, Santa Cruz da Graciosa com 72, Calheta de São Jorge com 61, Santa Cruz das Flores com 57 e, finalmente, o Corvo com 13 cidadãos estrangeiros. Mais de 20% dos mais de 6.000 estrangeiros residentes nos Açores são brasileiros. Temos aqui 1.351 cidadãos nascidos no Brasil, ainda sem cidadania portuguesa. Nas outras 10 nacionalidades mais representadas dos Açores, temos 670 naturais da Alemanha, 605 dos Estados Unidos, 399 da Espanha, 364 da China, 315 de Cabo Verde, 302 da Itália, 262 do Reino Unido, 228 da França, 176 do Canadá e 171 dos Países Baixos. Bem podemos dizer que temos, de alguma forma, o mundo nos Açores. E que é sempre bem-vindo quem vem por bem. Até porque nós, que sempre fomos um povo imigrante, que sempre fomos bem acolhidos e bem integrados na terra dos outros, temos a obrigação de bem acolher e de bem integrar na nossa terra também. São estes os novos Açores. Temos as mesmas raízes identitárias, mantemos as mesmas rotas sentimentais, mas acrescentamos aos açorianos no mundo a nova realidade do mundo nos Açores. Afinal, como diria McLuhan, somos uma aldeia global. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, excelente como sempre. Números interessantíssimos, na realidade. Eu sei que tenho de sair em breve, mas gostaria apenas de duas, três perguntas e também deixar o meu colega e amigo José permitir, aliás. Ele tem sempre permissão para entrar quando quiser. O José Luís da Silva. Eu queria apenas, portanto, agradecer, sobretudo, a disponibilidade e, obviamente, este, esta magnífica apresentação. Para aqueles que não sabem, o José Andrade fez durante algum tempo, e está em livro sobre os portugueses da diáspora, portanto, os açorianos da diáspora, em que entrevistou, fez, acho que são 50, salvo erro. Eu tenho o livro, mas agora não me recordo exatamente quantos são, mas acho que são 50. Mas está a fazer algo que está online, com aqueles que estão a chegar aos Açores. Portanto, aqueles que chegaram, portanto, através de alguns já há várias décadas, não é? Que estão nos Açores. E eu convido aqueles que falam português, obviamente, e que nos estão a ver e ouvir, para irem junto da página da Direção Regional das Comunidades e ver de facto estas entrevistas, porque elas são, eu tento acompanhá-las e quando não as acompanho ao vivo vou atrás ver 2 ou 3 dias mais tarde, são extremamente interessantes. E são extremamente interessantes no aspecto também de que as pessoas vêm com experiências muito diferentes, não é? Para os Açores. Mas todas elas, pelo menos as que eu tenho seguido, encontram nos Açores
uma terra que os sabe acolher e apesar de algumas dificuldades, às vezes com língua ou com outras dificuldades de ajustamento que todos nós temos, mesmo quando se vai de um, e as pessoas aqui na Califórnia sabem, porque mudam-se de vez em quando vão de uma cidade para outra, há de facto diferenças que têm que ser ajustadas. Como é que tem sido? Fala-nos um bocadinho, como é que tem sido essa experiência destas entrevistas? Olha, tem sido uma experiência gratificante, e promissora, que nós pretendemos que seja de sensibilização pública para a importância crescente que tem a imigração, na nossa terra, em geral, não apenas nos Açores, também em Portugal, de uma forma geral, na União Europeia e no mundo, aliás. As migrações são um dos temas marcantes e incontornáveis, dos tempos atuais, nesta fase da globalização em que vivemos. E, de facto, no ano passado, nós tivemos essa experiência de entrevistar 50 açorianos pelo mundo, meia centena de personalidades que nasceram em todas as ilhas e que se notabilizaram em várias áreas, um pouco por todo o mundo, naturalmente, sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá, eh, mas também no Brasil, em alguns países da África, da Ásia, da Europa, eh, e conseguimos aí partilhar, designadamente com a população residente nos Açores, o orgulho que temos de ver, como é o caso do Dr. Dinis Borges, do Dr. José Luís da Silva, o orgulho que temos de ver esses nossos filhos da nossa terra a afirmarem-se e a orgulharem-nos noutras paragens. E, portanto, a dar um contributo importante para a sociedade de acolhimento. Mas lá está, essa, essa dupla vertente das migrações, que agora nos coloca numa encruzilhada, nós que sempre fomos um cais de partida, também somos um porto de abrigo, e, portanto, temos tido efetivamente um número crescente, felizmente crescente, de cidadãos estrangeiros fixarem residência permanente nos Açores. Como referi, de acordo com os dados divulgados na semana passada, já são mais de 6 mil os estrangeiros oficialmente residentes nos Açores, sem contar com um número imenso, imprevisível até, de pessoas que nasceram fora de Portugal, e que fixaram residências nas nossas ilhas, mas que porventura já adquiriram cidadania portuguesa e, portanto, naturalmente não entram na estatística dos estrangeiros. Mas tirando esses casos, são mais de 6 mil os cidadãos estrangeiros a viver nos Açores. E, de facto, há casos muito interessantes de pessoas que estão aqui há 10, 20, 30, 40, 50 anos, desde Santa Maria até ao Corvo, dando um contributo muito interessante em várias áreas do desenvolvimento regional, dedicadas à cultura, à área social, à área económica. São pessoas que vêm em busca da natureza, da tranquilidade, da segurança, da qualidade de vida e que conseguem, vindas de grandes meios populacionais, reencontrarem-se consigo próprias aqui, a meio do Atlântico, nas nossas belíssimas ilhas, onde já conseguem desfrutar connosco da qualidade de vida que felizmente já temos aqui, e portanto já não temos propriamente necessidade de emigrar em busca de melhores condições de vida e, pelo contrário, já temos condições de vida suficientemente apelativas para atrair e envolver cidadãos de outros países, no caso de 98 diferentes países, que escolhem os Açores para connosco viver. E, de facto, ao longo deste ano, semanalmente, às segundas-feiras, através da página oficial Comunidades Açores do Facebook, às 18 horas dos Açores, às 11 horas da Califórnia, nós temos tido a oportunidade de realizar entrevistas biográficas com muitas dessas personalidades estrangeiras que nos honram com a sua presença e com a sua contribuição na sociedade de acolhimento, que agora é a sua terra também, a terra dos Açores. Chamamos-los novos açorianos, eles sentem-se honrados com isso, e de facto têm conseguido dar um contributo para tornar a sociedade açoriana cada vez mais rica do ponto de vista multicultural,
e cada vez mais forte, do ponto de vista social, cultural e económico, até porque, como referi, eles são uma mais-valia para o desenvolvimento dos Açores. E amor com amor se paga. Nós todos temos familiares e amigos imigrados nos grandes destinos da imigração açoriana, todos eles, felizmente, bem-sucedidos, todos eles bem acolhidos, bem integrados, e, portanto, nós agora estamos a retribuir com aqueles que querem vir para a nossa terra, e que vêm por bem e que vêm ajudar os Açores a desenvolverem-se sempre e cada vez mais. Nós vivemos num tempo de migrações. Não vale a pena fingir que elas não existem. Elas são uma realidade crescente, incontornável e uma realidade que deve ser encarada com a devida naturalidade e com a devida vantagem. Eh, Quanto mais as pessoas vierem para cá, mais população nós teremos nas nossas ilhas e bem precisamos de fortalecer o tecido humano das 9 ilhas dos Açores para continuarmos aqui a fazer frente contra ventos e marés e a levar este barco a bom porto, tal como aconteceu nos últimos 600 anos. Estamos abertos a todos. Ultimamente até tem acontecido um fenómeno curioso, que é alguns dos nossos imigrantes regressarem, em definitivo, para a sua terra. Noutros casos são regressos sazonais, vêm passar meio ano na sua ilha, e regressam meio ano à sua sociedade de acolhimento. Noutros casos são filhos e netos de imigrantes que já começam a imigrar para a terra dos pais e avós e fixam a residência com armas e bagagens, com famílias inteiras em idade ativa, nas nossas ilhas, e noutros casos, como já vimos, são os estrangeiros que tomam eles próprios a decisão de virem para aqui com um espírito empreendedor e com uma vantagem para a sociedade açoriana. É a tal aldeia global que todos hoje habitamos, onde quer que nos encontremos. Na realidade, as entrevistas são excelentes repito, não as vi todas, mas seguramente 65 a 70% pelo menos, e já usei uma numa das minhas aulas, porque é uma forma de quem não conhece os Açores e portanto, através da magia das tecnologias pode-se pôr as legendas, não é? Para seguirem em inglês, as traduções, aquela tradução que não é perfeita, mas pronto, mas dá para entender. E foi interessante os alunos verem de facto como é que uma pessoa estrangeira vê o arquipélago. Estrangeira, como quem diz, não é? Se já está nos Açores já há 25 anos, vê assim tão estrangeiro. Mas como é uma forma de ver os Açores diferente de quem está aí desde os anos 1600, não é? Ou 1500, ou 1400 e tal, não é? Portanto, e até lhes disse isso, é uma versão muito diferente de que os meus familiares que vivem ainda na Ilha Terceira, da nossa família que chegou aos Açores em 1508. Portanto, quer dizer, e minha também, que, pronto, tenho a visão da América, mas também tenho os Açores de uma forma diferente. Portanto, são muito interessantes, parabéns pelo trabalho. Eu vou passar para o José Luís, mas queria apenas. hum, uma das coisas que nós descobrimos ao longo destes dias, tivemos uma apresentação sobre o Havaí, como sabe, e é impressionante, na realidade, o que foi feito naquele arquipélago. E uma das coisas que mais me impressionou ontem, e o José Luís também falou isso, da apresentação do professor Dr. Michael de Matos, de famílias miquelenses, um, miquelenses por três lados da família e um lado madeirense, não é? É que na realidade, uma imigração que foi entre 1878 e 1913, calcula-se no mínimo 20 a 22 mil, no mínimo, e já em 1930, 17 anos apenas de terminar, havia gente na legislatura de Havaí, havia gente, um juiz do Supremo Tribunal, na altura o território, não era ainda Estado, do Havaí, e portanto é fascinante, na realidade, porque as pessoas tiveram que adaptar-se. São ilhas, mas culturas diferentes e a língua diferente. E fizeram-no em tão curto espaço de tempo. É a serenidade no seu melhor, não é? José Luís, mas entretanto, acho que o José Luís tinha uma pergunta ou um comentário. Brevemente, em primeiro lugar, a doutora José Andrade, muito obrigado pela sua excelente intervenção. Aliás, queria agradecer também pelo seu contínuo empenho, dedicação, profissionalismo
em prol da diáspora açoriana, e faz isso com menos recursos, já nos últimos anos tem sido assim, por questões orçamentais a que não podemos escapar, mas o empenho e a dedicação é sempre a mesma, e aliás nós temos tido muita sorte ao longo de quase 50 anos, desde o professor Duarte Mendes ao Dr. José Andrade, termos tido nesse cargo pessoas de excelente preparação e de excelente desempenho em prol das nossas comunidades. E isso foi feito independentemente das cores políticas. Nós aqui não ligamos a isso, o importante é os Açores e a relação que têm connosco, que tem sido e é excelente. Eu queria só dar uma pequena sugestão, é que nós aqui, a nossa comunidade está em evolução, não é questão linguística, etc. E também os Açores e Portugal estão em evolução. Portugal, os Açores voltaram-se muito para a Europa. Os nossos jovens dos Açores, antigamente, estavam muito intimamente ligados à nossa imigração. O outro dia já disse, ontem havia os chamados primos da América, os tios da América. Eu temo que o evoluir da situação educacional em Portugal, e nos Açores especificamente, que os nossos jovens açorianos lá se vão esquecer de nós. E nós somos centenas de milhares de açorianos e açores-descendentes. A minha sugestão seria uma pergunta, talvez: não será possível no currículo escolar açoriano, ou mesmo nas atividades que se fazem nas aulas e nas escolas, haver uma presença maior da nossa realidade aqui na nossa imigração, atividades, contactos, até se fosse mesmo através de aulas de inglês, aproveitar isso, ou então aulas de português aqui, estabelecer um contacto mais vivo, mais interessante, que leve os nossos jovens lá a se lembrarem de que nós existimos e que somos uma força viva e importante na realidade do mundo açoriano e açor-descendente. Isso também podia ser feito em bibliotecas, exposições de livros, de pedir às famílias o que é que eles têm que pudesse ligar à imigração. É uma sugestão, e isso não custa dinheiro, isso custa muito pouco dinheiro, quase nada, é questão de vontade. Então eu queria pedir que, em nome das nossas comunidades, fizessem um pouco mais, para além daquilo que tanta coisa tem feito, alertar o ensino nos Açores e as bibliotecas dos Açores para o facto que nós existimos, que estamos vivos e que queremos continuar com muita força, muita pujança e ligados à realidade açoriana e amando muito a nossa terra de origem, mesmo que já seja de segunda, terceira, quarta geração. A sua sugestão é muito pertinente. De resto, eu acho que de parte a parte é por aí que nós temos que seguir. Envolver, atrair e comprometer as novas gerações, quer as dos Açores relativamente à diáspora, quer as das nossas comunidades relativamente à terra de origem dos seus antepassados. E de facto, olhe, nem de propósito, devo referir que amanhã mesmo vamos iniciar uma visita de jovens líderes comunitários aqui aos Açores. A Direção Regional das Comunidades organizou uma visita de 12 jovens entre os 18 e os 35 anos de idade, de ambos os sexos, representando outras tantas comunidades importantes dos Estados Unidos, do Canadá, da Bermuda, do Uruguai, do Brasil, incluindo, portanto, naturalmente também um jovem em representação da Califórnia, que nos foi indicado pela Casa dos Açores, e eles vêm justamente conhecer os novos Açores, os Açores contemporâneos. Já não são a terra que os seus pais e avós deixaram para trás, que são uma terra moderna, integrada na União Europeia, com potencialidades muito significativas do ponto de vista cultural, social e económico. Vão ter a oportunidade durante uma semana, desde amanhã, dia 6, até ao domingo seguinte, 13 de outubro, visitar as ilhas de São Miguel, Terceira e São Jorge, e, portanto, contatar com várias entidades locais, desde logo o próprio Presidente do Governo, realizar visitas a várias entidades também. Culminarão essa visita na Ilha de São Jorge, no próximo fim de semana, por ocasião da 26ª Assembleia Geral Presencial do Conselho Mundial das Casas dos Açores.
E, portanto, nós o que pretendemos é um pouco relançar, a partir daqui, o debate para o necessário rejuvenescimento do movimento associativo em geral, das nossas comunidades, para que esses jovens, vindo conhecer os Açores, e levando com uma semana de açorianidade, fiquem contaminados e possam contagiar outros jovens das suas idades, das suas sociedades de residência, para que possamos cada vez mais alargar a participação dos mais novos, dos tais filhos e netos de imigrantes açorianos, e para que eles se possam sentir entusiasmados a prestar um contributo no sentido de reconhecer o movimento associativo, que é, como se sabe, uma das expressões mais importantes, concretas e consequentes das nossas comunidades açorianas. É um contributo concreto que estamos a dar, já nesses próximos dias, entre tantos outros que é preciso prestar, desde logo, como bem referiu o Dr. José Luís Silva, designadamente a nível do ensino. É bom que, de parte a parte, nas escolas dos Açores e nas escolas da diáspora, os nossos estudantes sejam confrontados com essa nossa realidade indissociável. É de que, em boa verdade, a nossa identidade é transatlântica. Nós podemos ter nascido na Califórnia, mas em boa parte dos casos nós temos ascendência açoriana e ela não pode ser ignorada, ela deve ser recuperada, ela pode ser valorizada. E do mesmo modo, do lado de cá, os nossos jovens, as novas gerações açorianas, não podem perder a consciência de que os Açores só ficam verdadeiramente completos com a sua 10ª ilha, de que nós somos muito mais fora dos Açores do que a residir nas 9 ilhas, e de que podemos e devemos envolver o potencial imenso da nossa diáspora para acrescentar valor ao arquipélago, para projetar a nossa região e, no fundo, para valorizar os nossos Açores. Tem toda a razão. É por esse caminho que devemos seguir. Só um pequeno ponto. O nosso tema é raízes e rotas, como afirmou. Isso quer dizer que nós estamos muito interessados nas raízes, mas também estamos muito interessados em interligarmos com as outras diásporas. O Brasil, o Havaí, Bermuda, o Canadá. Então vamos trabalhar juntos para ligar as comunidades, porque é importante fazer isso. Isso pode ser feito através do ensino, pode ser feito através do turismo, há muita maneira de o fazer, mas há de facto eu acho que quanto maiores nós formos, mais importantes vamos ser. Quando a nossa diáspora se der conta da importância de toda a parte dela, vamos todos nos sentir mais importantes, os Açores também. Exatamente, temos que seguir as nossas rotas para afirmar as nossas raízes. Vamos terminar, eu sei que tem que se deslocar, mas eu queria apenas muito brevemente, em um minuto ou dois, e permita-me pô-lo à vontade, como sempre, e discordar comigo. Mas ao longo destes últimos 3 dias, nós temos falado muito, obviamente, das rotas, das raízes e das rotas, e de vários aspectos da nossa diáspora, ainda ontem com um painel com 7 pessoas, portanto, de multigeracionais, digamos assim, de várias gerações, mas muito mais novos do que já cidadãos mais maturos, digamos assim, e maduros. Ahm, ah, e uma das coisas que acaba sempre por aparecer nestes painéis, há sempre uma linha, um fio condutor, digamos assim, é a necessidade de haver um maior envolvimento da sociedade civil no que concerne a diáspora em relação aos Açores em ambos os lados. Quer dizer, portanto, temos desde o Brasil, desde o Sérgio Luís Ferreira até, portanto, ao Havaí, até aos vários pontos da Califórnia, que temos tido gente desde, portanto, de Artísia no sul até à área da Bahia e outros, e de várias zonas do Vale. Um, Quisemos também fazer sentir às pessoas que não podemos estar à espera. Os orçamentos já lá vão os tempos das vacas gordas, como eu costumo dizer, e dos orçamentos super grandes que são. Portanto, são dados públicos, as pessoas podem ir vê-los dos anos passados, não é? Particularmente no fim, e nos anos 90 e princípios dos anos 2000. E não é só em Portugal, é também nos Estados Unidos. O nosso orçamento também é muito diferente do que era. Portanto, eu penso que
e o Dr. José Andrade conhece bem a diáspora, conhece bem, portanto, principalmente a realidade da América do Norte e também do Brasil, obviamente, toda ela, mas no que concerne à América do Norte e no que concerne à Califórnia, eu gostaria que nós começássemos a ter um maior envolvimento entre as próprias sociedades civis, entre o próprio movimento associativo dos Açores e o movimento associativo, portanto, da diáspora. E não estarmos sempre à espera de um subsídio para X ou Y ou Z, não é? Como eu costumo dizer, e já me ouvi dizer, se nós podemos conseguir 55 mil dólares por uma tourada de praça, e muito bem, também podemos conseguir 5 ou 10 mil para a publicação de livros, ou para a publicação de datas de um congresso, ou para trazer um artista açoriano fora daqueles que são mais populares, não é? Aqueles artistas que andam a criar coisas muito interessantes nos Açores. Como é que vê isso? Aliás, portanto, sabendo que os governos, obviamente, gostam de também ter uma voz na própria, no próprio relacionamento. Mas como é que, como governante e como pessoa que já teve, de facto, acesso à imigração e uma ligação através de como deputado, através, quer dizer, como historiador, através do jornalismo, de toda a sua vida, como é que vês a necessidade de uma maior aproximação em que o governo esteja ali para apoiar, sim, na realidade, ou para estar presente, mas que a própria sociedade civil tenha uma maior participação em termos económicos, em termos de apoio a estas iniciativas, mas também em termos de participação entre as duas sociedades civis. Qual é a sua opinião nesse aspecto? Eu estou absolutamente de acordo consigo. Eu acho que eh, também aqui a primazia deve ser da chamada sociedade civil e que o governo só deve complementar naquilo que a sociedade civil não for capaz de fazer por si só. Oxalá houvesse, por um lado, sensibilidade e, por outro, condições para que a sociedade civil, ela própria, através das suas chamadas forças vivas, designadamente as instituições, as associações, as organizações em geral, pudessem tomar essa iniciativa, tomar essa dianteira, seguir esse caminho, que nós aqui estaremos ao seu lado, ou mesmo atrás delas, para prestar apoio no limite das nossas possibilidades, de acordo com aquilo que nos for possível. Efetivamente, hoje em dia, os governos, todos os governos, já não têm o orçamento que gostariam de ter para fazer tudo aquilo que deveriam fazer. E, portanto, nós temos que incentivar e sensibilizar a sociedade civil para que ela própria tome essa iniciativa. E como bem diz, seja aí do lado das comunidades, seja aqui do lado do berço natal, é possível, é necessário, é conveniente conjugar esforços, inclusive entre públicos e privados, para que todos juntos possamos ser mais fortes e possamos todos remar para o mesmo lado e possamos, afinal, como bem diz o nosso povo, levar este barco a bom porto. Não faltam bons exemplos, designadamente no estado da Califórnia, onde, felizmente, a generalidade dos açorianos está muito bem sucedida, de pessoas que têm essa sensibilidade e que têm essa capacidade e que tomam essa iniciativa. Ora, se fosse assim sempre e em toda a parte, nós hoje estaríamos todos bastante mais próximos uns dos outros. Porque, no fundo, trata-se aqui de abrir e trilhar novos caminhos de cooperação, de intercâmbio, com vantagem para ambas as partes. E como já vimos, aliás, creio que estamos todos de acordo, é principalmente no âmbito das novas gerações que nós podemos e devemos seguir nesse caminho. É verdade que hoje a imigração já está relativamente descontinuada, em relação ao que era há umas décadas atrás, mas também é verdade que nós podemos e devemos aproveitar o potencial da nossa diáspora, não apenas dos nossos imigrantes, mas também e sobretudo dos seus filhos e dos seus netos, para não perdermos essa ligação identitária, para não cortarmos esse cordão umbilical, porque ele é bom, repito, para ambas as partes. É bom para os Açores porque a nossa diáspora projeta-nos e valoriza-nos. É bom para as comunidades, porque não perdem assim as suas referências identitárias, a matriz cultural da sua própria identidade.
E, portanto, estou absolutamente de acordo. É por aí que temos que ir, envolvendo a sociedade civil e motivando as novas gerações. Nós, no âmbito das nossas competências, temos procurado sensibilizar a opinião pública em geral, daí e daqui, para a importância da diáspora e para a relevância de estreitarmos e aproveitarmos esses caminhos cruzados nos dois lados do Atlântico, no caso da Califórnia, chegando até ao Pacífico. E, portanto, eu creio que não nos cansaremos de sensibilizar as pessoas em geral para, para a importância que tem continuarmos a trabalhar de parte a parte, sejam os poderes públicos, mas também e sobretudo a sociedade civil, para nos sentirmos cada vez mais próximos uns dos outros. E por fim, a Direção-Regional das Comunidades tem aproveitado estas novas tecnologias, as entrevistas que falámos há pouco, mas também, por exemplo, acho que daqui a poucos dias, ou já realizou, a minha agenda deve estar talvez errada, mas eu vi algo de um curso para pessoas ligadas às filarmónicas. Uhum. Portanto, que vai ser dado online, não é? Ou que já foi? Sim, nós nos próximos dias, quer em novembro, para dirigentes de bandas filarmónicas, quer, quer em outubro para as filarmónicas, quer em novembro para dirigentes e componentes dos grupos folclóricos, faremos duas ações de formação online nesta primeira fase. A nossa ideia é que isso possa, porventura, evoluir, se e quando possível, para voltarmos ao formato presencial, porque é também uma forma de manter as nossas referências identitárias através da nossa cultura popular. Um, as bandas filarmónicas, os grupos folclóricos, as festas populares, são uma das principais ligações públicas e perenes entre a diáspora açoriana e o berço dos Açores. Vamos, de facto, promover isso. Aliás, nos próximos dias temos várias iniciativas a decorrerem em simultâneo, de forma paralela, em alguns casos sobreposta. Já vos falei da visita dos jovens líderes comunitários aos Açores. Teremos também a Assembleia Geral com todas as 18 casas dos Açores espalhadas pelo mundo, reunida aqui nos Açores, e neste caso em particular na Ilha de São Jorge. Teremos também uma digressão por São Miguel, pela Terceira, por São Jorge, de um grupo de teatro do Uruguai, da cidade de São Carlos, que foi fundada por açorianos há 260 anos e que vem exatamente dar testemunho dessa sua ancestralidade açoriana junto da sua terra de origem, inclusivamente com um espetáculo de teatro acompanhado por uma palestra onde se vão falar dos 8 presidentes da República do Uruguai, incluindo o atual, que tem ascendência açoriana. Também faremos um 7º encontro Açores-Brasil, nas Ilhas do Pico e do Faial. Também teremos o lançamento de um livro sobre a diáspora açoriana em 5 ilhas do nosso arquipélago. Tudo isso vai acontecer nos próximos 10 dias. Nós temos procurado potencializar a deslocação aos Açores de forma a que seja possível não apenas visitarem várias ilhas, mas também apresentarem vários eventos para, lá está, sensibilizarmos a sociedade açoriana para a importância da nossa diáspora. E isso que é feito de fora para dentro, também procuramos fazer de dentro para fora. Na semana passada tive o gosto de visitar as comunidades açorianas do Brasil, em 5 estados, no Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. No próximo mês terei a oportunidade de estar também na Bermuda, assinalando os 175 anos da nossa imigração açoriana para aquele território submarino britânico na América do Norte. Ainda este ano tenho previsto visitar as províncias canadianas do Pacífico, British Columbia e Alberta, que muito justamente se queixam de não ter a devida atenção porque estão tão longe,
por parte das autoridades açorianas, e no início do próximo ano temos previsto finalmente voltar a visitar o Havaí, que já não recebe uma visita do governo dos Açores há mais de 2 décadas e, como bem referiu, é um destino mítico da imigração açoriana. Ele ficou descontinuado há 100 anos, mas continua bem presente nos Açores descendentes de diferentes ilhas do arquipélago do Havaí, que continuam a honrar e a orgulhar a sua e nossa herança açoriana, e nós temos que ser capazes de construir pontes, de manter ou retomar ligações para que os Açores não se percam onde quer que se encontrem os descendentes de açorianos. Temos essa obrigação que cumprimos com gosto e eu só espero que tenhamos condições suficientes e que tenhamos por parte da opinião pública em geral a sensibilidade bastante para perceberem todos que isso é um investimento. Investir na diáspora é investir nos Açores. E nós, quanto maior formos acrescentando as várias comunidades espalhadas pelo mundo, maiores seremos nos Açores e em toda a parte. Com vantagem, desde logo, para as nossas ilhas, não apenas cultural e social, mas também e sobretudo do ponto de vista económico, porque há, felizmente, em cada visita que fazemos, muitos Açores descendentes interessados em conhecer os Açores, em investir nos Açores, em viver nos Açores. E, portanto, a diáspora deve ser uma das principais apostas estratégicas dos Açores contemporâneos. Oxalá toda a gente tenha a sensibilidade suficiente para perceber isso mesmo. Eu penso que, eu sei que já ultrapassamos a hora, muito obrigado, vamos mesmo terminar. Depois enviaremos, obviamente, o nosso relatório, porque ao longo dos últimos 4 dias há algumas ideias muito interessantes, quer o José Luís, quer eu, recebemos dos vários participantes, ideias extremamente interessantes que acho que podem ser aproveitadas nos dois lados, sem custar muito a cada um dos lados, e também responsabilizar a própria diáspora. A própria diáspora, quer dizer, portanto, tem recursos, pode fazer as coisas, obviamente não podemos pressionar as pessoas para fazerem aquilo que não querem fazer, mas tentar convencer que é para benefício dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, das futuras gerações, que este relacionamento seja cada vez maior, envolva cada vez mais a classe, a sociedade civil e envolva as pessoas a investirem à sua maneira nos Açores de hoje. Portanto, vamos-lhe mandar o relatório em primeira mão para si, antes de ir para a comunicação social, e acho que terão há algumas ideias que quer o José Luís, quer eu temos falado nas nossas notas, que na realidade são muito interessantes. Isso é muito bom porque é uma diáspora a pensar como é que pode fazer as coisas. Inclusivamente, muito rapidamente, só para uma das sugestões que eu achei muito interessantes, é como as pessoas vão visitar as suas famílias, e muitas vezes vão por 1 mês ou 3 semanas, porque não haver a possibilidade dos filhos fazerem uma visita guiada fora com os pais, dentro dos Açores, envolvendo a sociedade civil, os governos, os municípios, etc., porque muitas vezes até os pais agradecerão aquele dia que estarão talvez sós, sem os filhos, não é? Mas ao mesmo tempo é uma forma de eles conhecerem algumas coisas que por vezes os filhos não vão aos espaços porque estão em visita da família. Portanto, há assim várias ideias que foram feitas, que foram apresentadas, muito interessantes, que poderão ter fruto para os Açores sem custar, obviamente, mais. As pessoas, obviamente, na diáspora podem pagar a sua passagem, vão aos Açores com muito gosto, então talvez a partir daquele momento, quando estão lá, fazer alguma coisa diferente com eles, particularmente com os filhos, a questão de se levar os novos Açores a eles. Muito obrigado, Sr. Diretor Regional. Nós é que temos a agradecer. Muito obrigado pelo esforço que têm feito, pelo excelente trabalho que estão a desenvolver, seja a Luso America Education Foundation, na pessoa do Dr. José Luís da Silva, seja o Portuguese Behind Borders Institute, na pessoa do Dr. Diniz Borges, têm sido parceiros indispensáveis para pensar a diáspora dos dois lados do Atlântico, como aliás prova a conferência que estamos agora a encerrar. E, portanto, ficamos muito gratos pelo vosso trabalho. Muito obrigado, bem-ajam por tudo. Obrigado, nós. Muito obrigado e continuação de bom trabalho e bom regresso à sua ilha. Obrigado. Foi o Dr. José Andrade, como viram, portanto, o Diretor Regional das Comunidades do Governo da Região Autónoma dos Açores, numa apresentação muito interessante, como sempre.
E já agora, portanto, puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, digamos assim, do PBB, não se esqueçam que nos filamentos, todas as semanas, temos uma crónica do Dr. José Andrade, de um dos seus últimos livros, não do seu último, mas um dos seus últimos livros, que tem a ver precisamente com estes temas da diáspora. Tem tido um enorme sucesso junto das nossas comunidades. E porquê? Porque traduzimos-la para inglês, são em inglês, e portanto as pessoas que já não falam português, ou que falam, mas não leem em português, sabemos que há muitos assim, um, podem, obviamente, seguir as crónicas todas as semanas, e eu tenho percebido muitas notas de gente de várias partes dos Estados Unidos, é no na nossa plataforma Filamentos, que têm dito: nós gostamos porque é uma crónica que se lê brevemente, não vou levar 1 hora e meia a ler este texto, levo 7, 8 minutos a ler, 10 minutos, e aprendo muito sobre os Açores além da acessibilidade. Portanto, convido-vos, na realidade, que seguirem os filamentos e a verem, portanto, e a lerem estas crónicas do Dr. José Andrade, que aliás estão a ser apresentadas também em língua portuguesa, que ele escreve obviamente originalmente, nos jornais, de alguns jornais da nossa diáspora, principalmente no Portuguese Times, de New Bedford, na Luso Press, salvo erro, no Canadá, e em outros órgãos da comunicação social da diáspora e também, portanto, dos Açores. E aqui, através do Filamentos, todas as semanas, temos uma crónica, portanto, como eu disse, do Dr. José Andrade. Vamos passar então para a nossa próxima parte. José Luís, isto tem sido uma maratona hoje. Muito obrigado por me teres acompanhado. We're going to switch to English right now because we're going to be having our next participant.